gente, tudo bem? A nossa aula de hoje da matéria de psicologia familiar é sobre o acompanhamento psicológico na gestação, no parto e no puerpério. É uma área de atuação bem rica, com muitos temas de estudo, de pesquisa e que tem uma importância bem grande. Ao longo da aula, nós vamos pensando como a atuação profissional em psicologia pode fazer diferença na escuta, no acompanhamento, no cuidado com a saúde emocional das mulheres que estão passando por esses processos de tantas mudanças, de tanta intensidade afetiva, que pode ser tão marcante na vida das pessoas que passam por esses processos, sejam diretamente, seja participando na rede de vínculos afetivos, na rede de apoio. Então, hoje nós falaremos do acompanhamento psicológico da gestante, das mulheres que passam pelo parto, das mulheres puérperas. Para isso, eu vou contar com uma participação muito especial, que é a participação da psicóloga Tainá Biak. A Tainá é psicóloga formada pelo IMES e hoje ela atua como psicóloga clínica e como psicóloga perinatal. Ela tem uma formação em psicologia perinatal que ela vai contar mais para vocês. E a Tainá gravou alguns vídeos explorando diversos aspectos que são importantes para a gente se preparar, pensando nessa possibilidade de atuação de nós da psicologia junto a mulheres gestantes, junto a mulheres que se preparam para o parto, junto às mulheres nas primeiras semanas e meses após o nascimento dos bebês. Certo? E a Tainá trazendo esses temas, eu fui organizando os vídeos gravados e eu percebi que a riqueza de assuntos era muito grande e os materiais recomendados também são bem interessantes. Então eu decidi organizar esses vídeos em uma aula dupla. Nós temos 10 vídeos hoje e esses 10 vídeos vocês podem se organizar para assistir, registrar os conteúdos, registrar as dúvidas, para a gente também conversar sobre eles, ok? Para isso nós teremos então esta terça-feira e a próxima. Será uma aula dupla. Então deixa eu contar um pouquinho para vocês sobre o que será falado nessa aula com a participação da Tainá. Outra questão importante, a Tainá, quando se formou no IMES e estava passando pelo momento que vocês estão passando, do último ano, de escrita do TCC, ela escolheu como pesquisa o período da gestação, a saúde emocional das mulheres no período da gestação. O tema mais específico dela foi sobre a ansiedade gestacional, como avaliar como as mulheres passam por experiências de ansiedade, o cuidado com essa ansiedade, os impactos que essa ansiedade pode ter na experiência da gestação. E a Tainá vai contar pra gente sobre isso também, ok? Então, a nossa aula de hoje sobre o acompanhamento psicológico na gestação, no parto e no puerpério, nós vamos começar falando da gestação e nós falaremos primeiramente o que é a psicologia perinatal. Lembrando que essa expressão peri significa em torno do nascimento. Então, o que é a psicologia que vai considerar todos esses processos que têm intensidade emocional,
que tem mudanças acontecendo, que tem uma necessidade do olhar para todo o contexto, em que condições a gestação, o parto e o puerpério acontece, a rede de relações, os fatores sociais e culturais daquele momento histórico e também considerando os fatores, nós vamos falar bastante sobre os direitos das gestantes no Brasil, sobre como os partos acontecem no Brasil, quais são os grandes desafios em relação à humanização do parto hoje. Nós falaremos bastante dos cuidados emocionais depois do nascimento, no puerpério, considerando como para cada mulher, para cada pessoa que passa por experiências de gestação, parto e puerpério, é uma trajetória bastante única, bastante singular. Então a gente não consegue falar da gestante, a gente não consegue falar da puérpera. Nós falamos da multiplicidade de experiências e dos fatores que podem estar presentes, até que tendem a estar presentes nessas experiências, e que é importante a gente conhecer esses fatores mais comuns para o cuidado com a saúde psicológica, ok? Então, no primeiro vídeo, a Tainá vai apresentar para a gente essa área tão importante da psicologia, que é a psicologia perinatal. No segundo vídeo, a Tainá vai contar pra gente o que é o pré-natal psicológico. Nós conhecemos o pré-natal, o acompanhamento que as gestantes fazem desde o momento de identificação da gravidez, né? Todo esse acompanhamento tão fundamental com a saúde física, que é fundamental para a saúde das mulheres, que é fundamental para a saúde dos bebês e das bebês que nascerão. E aí vem a importância de que, além dessa atenção, desse processo de acompanhamento e cuidado com a saúde física, tenha o acompanhamento, a atenção e o cuidado com a saúde psicológica também. Para isso, há toda uma área de conhecimento, de estudos e pesquisas sobre os fatores psicológicos nos diferentes trimestres da gestação, no início da gestação, no segundo trimestre, quando vai se aproximando do parto. E a Tainá vai contar sobre isso para a gente, sobre como é essa área de atuação com o pré-natal psicológico. Em seguida, vamos falar sobre o parto, um olhar atento para as especificidades do parto, pensando como o parto é esse processo que acontece no corpo das mulheres e que, historicamente, o parto é uma experiência vivida por mulheres e acompanhada por mulheres. Mas recentemente na história, por volta de 100 anos para cá, teve uma mudança. A maior parte dos partos acontecem nos hospitais, a maior parte dos partos acontecem com adaptações médicas, que às vezes vão incluindo técnicas cirúrgicas, técnicas de aceleração do parto, técnicas de intervenção que, quando não são com finalidades de saúde, quando são com finalidades de que o parto aconteça mais rápido, de que o parto aconteça com hora marcada, que seja mais conveniente para o hospital, para o profissional médico-médica, para o plano de saúde, hoje existe toda uma luta, todo um conjunto de mobilizações e reivindicações para resgatar a autonomia das mulheres, para que as mulheres tenham o máximo de conhecimento, de informações, de consciência sobre esse processo do parto, para que saibam que é um direito dela fazer escolhas, que é um direito dela expressar quais são essas escolhas e que essas escolhas sejam respeitadas, e que essa experiência que é vivida de uma forma tão intensa emocionalmente no corpo das mulheres, uma experiência de vida tão marcante para as mulheres, seja vivida com o protagonismo das mulheres.
Então nós vamos falar desse movimento, da importância de profissionais da psicologia para defender essa questão da autonomia das mulheres. Nós vamos falar dessas mudanças históricas que envolvem desde essa crescente medicalização do parto, há uma busca de que os procedimentos sejam humanizados, sejam respeitando os direitos, sejam respeitando a autonomia. Falaremos, né, a Tainá vai explicar para a gente sobre os tipos de parto, como são, o que é o parto normal, o que é o parto natural, o que é a cesárea, quando que a cesárea é recomendada, quais são algumas especificidades dos diferentes tipos de parto, e falaremos sobre o parto humanizado, trazendo a documentação do SUS, o que significa hoje no Brasil a busca pela humanização do parto, que envolve o combate à violência no parto. Então nós falaremos também dos tipos de violência obstétrica, os tipos de violência no parto, a importância da consciência sobre o que é violência e a necessidade de prevenir e de enfrentar. Nessa primeira parte, em que a gente vai focar bastante nas questões do parto, nós temos algumas sugestões de materiais, são complementares, mas como eu disse, organizamos numa aula dupla, que é para que dê tempo de quem quer saber mais para o assunto, se aprofundar, possa ver esses materiais que são muito ricos. O primeiro material que a gente recomenda é uma série documental que chama O Renascimento do Parto, que conta com 3 partes. E essas 3 partes do Renascimento do Parto contam sobre a importância da humanização do parto, a importância do enfrentamento à violência que muitas mulheres infelizmente sofrem no parto. Então, a conscientização do que é a violência obstétrica e o enfrentamento. E como nós, profissionais da psicologia, especificamente da saúde como um todo, podemos contribuir para enfrentar essas violências. E o terceiro é um exemplo de um hospital onde ocorre o parto humanizado, para a gente conhecer. O Renascimento do Parto é o primeiro material que nós recomendamos. O segundo chama Sem Hora para Chegar e fala sobre a busca pela humanização aqui no Brasil. É uma experiência falando dos partos no Distrito Federal. É um documentário chamado Violência Obstétrica, a Voz das Brasileiras, com depoimentos e experiências das mulheres que passaram por essas ocorrências que infelizmente são comuns e que é muito necessário que a gente combata, que é de violência no momento do parto. E um TED da Lígia Sena. A Lígia Sena, ela tem uma página de divulgação científica sobre experiências maternas, sobre direitos maternos, que chama A Cientista que Virou Mãe. E ela tem essa fala sobre a humanização do parto no Brasil, explicando especificidades do nosso país. Ok? Estou apresentando aqui os vídeos da nossa aula para vocês terem esse panorama de quais assuntos nós vamos entrar. Em seguida, a gente vai falar do acompanhamento psicológico em processos de luto gestacional, como por algum motivo, em algum processo, acontece essa experiência de perda. Quando a gestante tem uma perda gestacional ou quando a mãe puérpera tem a perda de seu filho e filha, e o quanto é importante que nós, profissionais da psicologia, estejamos preparados para construir esse espaço de elaboração, esse espaço de escuta e de atenção a mulheres, gestantes e mães que passam por processos de luto. Falaremos então quando acontece a perda gestacional e também quando acontece a perda no puerpério, considerando experiências de interrupção da gestação, seja voluntária, seja involuntária. Quando a interrupção da gestação acontece de uma forma que surpreende
a gestante e também nos casos do Brasil em que o aborto é legalizado, como que acontece o aborto legal, e nos casos do Brasil que o aborto não é permitido por lei, e é uma grande questão de saúde pública as mulheres que se submetem a procedimentos em que os direitos delas não estão garantidos, a saúde delas não está protegida, como é para mulheres que recorrem a procedimentos clandestinos de interrupção da gestação, e como é a atenção a essas mulheres, como a escuta da psicologia, o olhar da psicologia para a complexidade dessas experiências, para as emoções que atravessam as experiências e decisões é muito necessário. Então, nós olharemos para os diferentes processos de luto envolvidos nas perdas gestacionais, nas perdas no puerpério e experiências de interrupção da gestação, com um foco nos direitos e na humanização, também nas experiências de interrupção, de perda e de luto. Aqui estão alguns materiais também nesse segundo bloco de temas, né? O primeiro material chama Uma História Severina, que é sobre a Severina, que com um feto anencéfalo, ela em 2012, o Supremo Tribunal Federal, ela teve o direito a interromper a gestação, foi quando foi decidido que gestações de fetos anencéfalos poderia ser interrompida, mas vai mostrando todos os entraves jurídicos, burocráticos, legais, todas as discriminações, toda a violação de direitos que acontece com mulheres que buscam a interrupção da gestação, nesse caso por um motivo de saúde, né? Esse é um documentário dirigido pela Eliane Brum, que é uma jornalista que, entre outros temas, se dedica aos direitos das mulheres gestantes, inclusive o direito da interrupção, e pela Débora Diniz, que é uma grande estudiosa, ela é uma pesquisadora de Brasília sobre o aborto no Brasil, ok? Então, quem tiver mais interesse sobre como são as condições hoje para o aborto legal, esse é um documentário que chama Uma História Severina. Há também outro documentário, agora focado nas experiências de abortos não permitidos por lei, em que mulheres contam como foi a decisão de interromper, que fatores atravessam essa decisão e como são muitos os sofrimentos decorrentes da clandestinidade, desde os riscos para a saúde, a questão mesmo de ser algo legalmente proibido e os olhares de julgamento, de condenação, de discriminação, todo o sofrimento que as mulheres passam quando uma experiência tão intensa e tão difícil quanto a interrupção da gravidez acontece de forma clandestina. Há algumas matérias da agência pública que a gente usou como base para essa matéria, sobre o luto quando acontece na gestação, mulheres que perdem o bebê em algum momento, que esperam a autorização da interrupção ou aguardam para que possa acontecer os procedimentos. Dor em dobro, que é além de você ter uma perda gestacional, você é tratada no sistema de saúde com desrespeito, você é tratada com insensibilidade, você é tratada com julgamentos, né? Há mulheres que chegam nos sistemas de saúde com abortos espontâneos, mas são tratadas como se fossem abortos clandestinos, como se tivessem cometido um crime, são tratadas com desconfiança, com punição, que nenhuma mulher deveria ser tratada assim, tanto no caso de um aborto espontâneo, quanto em uma interrupção voluntária. E aí elas vão contando o quanto, quando elas são recebidas com o aborto espontâneo, alguns cuidados não são tomados, como elas estarem nas mesmas alas da maternidade dos bebês que estão nascendo, como elas têm a experiência dos procedimentos, como a curetagem, ouvindo o som
do choro dos nenês nascendo, o quanto muitas vezes não existe um olhar humanizado para essa experiência de ter perdido um feto na gestação. E também uma matéria sobre o aborto clandestino. A Agência Pública é uma página que eu recomendo bastante e tem reportagens bem completas, bem abrangentes sobre esses temas que nós vamos abordar hoje, ok? E aí nós vamos para o terceiro bloco, pensando o acompanhamento psicológico agora desde o momento em que há o planejamento, que existe esse projeto de engravidar. Muitas mulheres procuram a clínica quando tem esse projeto, quando estão passando por dificuldades de engravidar, quando estão buscando recursos tecnológicos, tratamento médico para a gestação, né? Ou quando a gestação acontece num momento que não foi planejado, que o contexto de vida está difícil, está desfavorável e buscam acompanhamento psicológico quando identificam que a gravidez está acontecendo. Então, como que é o nosso papel enquanto profissionais da psicologia desde o início, né? Desde quando a gestação é identificada ou antes? E ao longo dos meses de gestação, né? Na literatura existe esse hábito de dividir em trimestres. E ao longo dos trimestres de gestação, como que o acompanhamento psicológico acontece? Quais são os fatores emocionais que participam nesse processo tão importante e também tão único para cada pessoa que vive, que é a gestação? Então, nós veremos os vídeos da Tainá sobre os fatores emocionais na gestação e também um relato dela do trabalho de conclusão de curso sobre a investigação da ansiedade gestacional, a construção de um instrumento de pesquisa para investigar a ansiedade gestacional, ok? Esses serão os nossos temas na aula de hoje. O relato, vocês vão perceber que é um vídeo diferente, porque a Tainá gravou antes, porque a ideia era que ela gravasse contando do TCC. Só que eu gostei tanto quando eu vi o vídeo gravado contando do TCC, que eu conversei com ela e fiz esse convite para ela participar da aula de hoje, contando o que ela conhece, contando da formação dela como psicóloga perinatal, ok? Lembrando que a nossa aula é dupla, então a gente vai ter um exercício para essas 2 semanas, e o exercício é: converse com alguém que passou pela experiência de gestação. Quem preferir pode fazer o próprio relato, tá? Caso já tenha passado, contar em primeira pessoa. E conversar com essa pessoa ou fazer o relato sobre a questão: como que o acompanhamento psicológico poderia ter contribuído? Se a pessoa passou por acompanhamento psicológico, pode contar dessa experiência, mas caso ela não tenha passado, como que o acompanhamento psicológico poderia ter contribuído? Então, conversar com alguém que passou, que passa pela gestação, ou fazer o relato, quem passou, e falar da questão do acompanhamento psicológico. Ai, Marcela, eu não conheço alguém. Tudo bem, né? Então eu vou dar uma alternativa. Eu acho que os relatos vão ser bem ricos para a gente discutir, para a gente conhecer mais dessas experiências únicas e singulares vividas de gestação. Mas se vocês não conhecerem alguém, não for possível fazer uma entrevista, vocês podem escolher uma matéria sobre o acompanhamento psicológico na gestação, no parto e no puerpério e responder: como que o papel da psicologia é explicado nessa matéria? Você modificaria ou acrescentaria algo a essa explicação? Então, essa é a nossa proposta de exercício. Já estou aqui comentando sobre o exercício no começo, que é para deixar os próximos vídeos livres para a gente ouvir a Tainá. Em alguns momentos eu entro, tá? Comentando alguns conceitos específicos, mas principalmente na aula de hoje nós vamos ouvir a experiência e a formação da Tainá em relação ao acompanhamento psicológico de gestantes, de mulheres que passarão e passam pela experiência do parto e puérperas, sempre com esse foco na escuta, nos direitos
e na humanização.